Leno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30 no Rádio Serviço Saúde, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E vou conversar também com minha querida amiga, médica ginecologista, obstetra e vice-presidente do CREMERGE da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, doutora Célia Regina da Silva, que vão atender o pedido da nossa ouvinte Marcela Soares, que mora em Cascadura. Ela nos contou que recentemente foi diagnosticada com síndrome do ovário policístico e, por isso, preocupada, pediu informações. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio e doutora Célia. Bom dia, Heleno. Aquele beijo para a família Tupi. 21 de julho de 1902, fundação do Rio Futebol Clube. Quando Oscar Cox foi patentear o nome, já tinha um amigo que tinha estado numa reunião naquela semana na casa dele que havia patenteado o Rio Futebol Clube. O nosso fundador, Helena, era um homem tão intelectualizado que foi no latim buscar o Flumen, que significa Rio. E daí virou Fluminense Futebol Clube. Parabéns ao clube que apenas é a história do futebol brasileiro. 122 anos. Isso. E falar de síndrome dos ovários policísticos. E olha só, eu trago Celinha aqui e eu agradeço de coração e ajoelhado a ela a generosidade da presença dela. Mas se tem um assunto que nós dois podemos discutir de mãos dadas é o ovário policístico. Por quê? Porque afeta, evidentemente, o ginecologista responsável muitas vezes pelo diagnóstico e pelo tratamento, mas nós endocrinologistas estudamos muito também. Célia vai falar, eu vou esperar, mas vou dar os meus pitacos. Certo. Mais da metade das pacientes com ovário policístico tem uma situação chamada resistência insulínica, que a gente já conversou algumas vezes aqui com a família Tupi, vamos conversar novamente hoje. Célia, bom domingo, obrigado, parabéns pelo Botafogo, tá olhando todo mundo lá de cima. Isso aí. Ovário policístico, a bola tá contigo. Obrigada, Silvio. Bom dia, Heleno, Bom dia, Regina. Bom dia, doutora. Bom dia, Silvio. Bom dia, família Tupi. Esse tema realmente, Silvio tem toda a razão. É um distúrbio endócrino que deve ser abordado pelo ginecologista, lógico, mas sempre com o apoio de um endocrinologista pelas consequências que essa síndrome, quer dizer, sinais e sintomas ligados a alterações que a mulher pode apresentar e que vai repercutir em vários setores, caso não seja tratado. Então, nós sabemos que 16% das mulheres podem ter síndrome de ovário policístico. Temos que ter muito cuidado em relação àquela jovem que está começando a menstruar, para que não haja uma confusão, porque muitas vezes aquele reloginho hormonal ainda está começando a funcionar e ela pode apresentar algumas características que levam a confundir com a síndrome de ovário policístico. Por quê? Essa síndrome, ela se caracteriza por alteração do ritmo do ciclo menstrual. A mulher pode ter pouco fluxo e com períodos longos entre uma menstruação e outra, muitas vezes podendo chegar a 6 meses ou até um pouco mais sem menstruar. Isso é uma característica, além de que ela pode ter sinais de hiperandrogenismo. Olha o palavrão. Pois é, o que é isso? Predominância de características ligadas a uma manifestação maior dos hormônios, como a testosterona, né? Que é produzido de uma maneira anômala em relação à produção habitual. Então, o que isso pode causar? Aumento de pelos. Além de aumento de pelos em locais que normalmente a mulher não deve apresentar, uma pele oleosa, acne. Muitas vezes a mulher tem aquele cabelo oleoso em excesso, pode levar a queda de cabelo e culminar no que nós chamamos em alopécia androgenética, que é um quadro de
grave em termos de acompanhamento e tratamento. Além desses dados, nós temos que observar que não é raro a mulher que tem síndrome de ovário policístico, como o Silvio muito bem colocou, apresentar resistência periférica insulínica, manifestações como obesidade e também é muito interessante que muitas mulheres veem manchas na região do pescoço ou na axila, manchas escurecidas, e acha que muitas vezes é até uma falta de higiene. A mãe vai limpar esse pescoço que está vendo aí, você tem que limpar o pescoço. Não, aquilo é uma mancha que é uma característica clínica da manifestação dessa doença, dessa síndrome que a mulher apresenta. Então, essa é a grande característica. Agora, temos que saber que a síndrome de ovário policístico, ela pode ter uma causa central, pode ter o início do quadro no ovário, ou pode ter outras manifestações ligadas a esse sistema que engloba todo o controle endocrinológico que o Dr. Silvio comentou. Temos que saber também que, se não for tratada, essa mulher vai ter consequências cardiovasculares no futuro, e hoje é uma grande preocupação, porque quando a mulher chega lá na faixa dos seus 50 anos e ela não teve um bom acompanhamento na juventude da síndrome de ovário policístico, ela vai chegar na menopausa com risco cardiovascular aumentado, tendência a um diabetes tipo 2, a uma obesidade, a distúrbios das suas taxas de colesterol, triglicerídeos, enfim. E aí nós vamos ter que ter sim um tratamento junto com o endocrinologista pelas consequências desse não tratamento. Exames necessários para diagnosticar o problema. Antes disso, a Célia se preocupou com aquilo que é da minha área. Ela foi jogar futebol no meu campo. Porque é o diabetes, a obesidade central, hipertensão arterial diastólica mínima, que normalmente sobe, essas manchas que são acantosas nígricas devido à insulina. Mas não falou da área dela? Por quê? Porque essa mulher sem acompanhamento tem risco aumentado de quê? Carcinoma também. Infertilidade e carcinoma de endométrio. Agora, reparado a falha, a gravíssima da série. Segue o jogo. É o exame, doutora, necessário. Os exames. Nós temos exames, dosagens hormonais que são feitas e observação clínica. Só o quadro clínico dessa mulher já nos faz pensar nessa possibilidade. E dentro do diagnóstico, a ultrassonografia é um grande instrumento, porque essa mulher retém folículos que deveriam ter espocado ali o óvulo para que ela tivesse ovulação, e ela cursa com a anovulação. E essa anovulação prolongada ao longo dos anos, não tratada, a obesidade, vai facilitar o que o Silvio ainda há pouco colocou, que é um risco de câncer de endométrio. O que é endométrio? É o tecido interno do útero, e essa mulher pode apresentar isso lá na frente. Então, tratar síndrome de ovário policístico é prevenir consequências seríssimas dentro da área da endocrinologia e também dentro da ginecologia. E tem mais um detalhe. Aquela mulher que não ovula vai ter problemas de fertilidade. Exatamente a pergunta da Marta Mendonça do Engenho Novo. É verdade que essa síndrome afeta a fertilidade? Sim, sem dúvida. E aí, essa questão da área da endocrinologia do Silvio tem a ver exatamente com a ginecológica. Por quê? Quando a mulher cursa com a insulina muito elevada, existe um dado muito interessante, que é como se houvesse uma carapaça naquele ovário, não permitindo que ela ovule. Apenas consertando esse fato, ou seja, dando os medicamentos e orientação correta para essa mulher. E aí entra o exercício. A atividade física muda muito essa questão da hiperinsulinemia. E aí, com esse dado, essa mulher fazendo o seu acompanhamento, eu consigo fazer com que esse ovário volte a ter
a possibilidade de ovulação. E melhoro essa carapaça que existe através do aumento da insulina. Então vamos lá. Na verdade, a síndrome dos ovários policísticos, ela é diagnosticada se houver pelo menos 2 de 3 critérios. O primeiro é o quadro clínico. O médico tem que colher a história do paciente. Dona Fulaninha vai lá no consultório da doutora Célia, ela pergunta o motivo da sua vinda. Doutora, minha menstruação é irregular. Estou casada já tem 2 anos, ainda não engravidei. Desde mocinha que a minha menstruação ela não tem dia certo para vir. Tem esses pelinhos que eu tenho que arrancar, me incomoda. E está nascendo essa gordurinha aqui no abdômen. A doutora Célia já acendeu o sinal amarelo. Ovário policístico. Tem exames que são feitos. Dosagem da testosterona, dosagem do LH, do FSH, o FSH um pouco mais baixo, hormônio folículo estimulante. Já o hormônio luteinizante um pouco mais alto, ela vai pedir a insulina, que eu conheço a Célia, vai pedir a glicose, triglicerídeo, colesterol, vão estar ligeiramente alterados. Se isso acontecer, ela pode me trazer uma ultrassonografia, inclusive normal. Porque eu tenho pacientes que chegam para mim e dizem assim: doutor, eu não tenho ovário micropolicístico, já fiz ultrassom. E a doutora me disse que eu não tenho cisto nenhum. Você precisa ter, principalmente no jovem, porque não deu tempo ainda de formar a imagem que vai permitir ao médico ultrassonografista: olha, você tem policistos no ovário. Isso leva um certo tempo. Então, são 2 de 3 critérios. O tratamento, a Célia já começou a falar com muita propriedade. Não é só remédio. Dieta, pobre em carboidrato, evidentemente, para não estimular a secreção de insulina, porque uma insulina, uma vez alta, estimula a secreção de hormônios masculinizantes, piorando a questão dos pelos, dificulta a ovulação mais ainda. Então, quando eu faço exercício físico, eu não, né? Quando ela faz exercício físico, ela diminui a insulina e restaura a fertilidade. E tem remédios que a gente usa, até para o diabetes, que podem ajudar. Eu, quando tenho uma moça com ovário policístico, que nunca engravidou, e eu passo uma metformina, por exemplo, eu aviso: olha, abre teu olho que a partir de agora aumenta a tua fertilidade. Célia, a gente trata com contraceptivo oral. E é muito comum o paciente chegar para mim: doutor, eu fui numa médica, ela quer que eu use contraceptivo oral, mas eu tenho medo por causa do câncer. O que você fala para essa paciente? Eu acho importantíssimo a informação, porque as pessoas ouvem e não entendem. Você usa anticoncepcional oral no ovário micropolicístico? E segundo, qual é o benefício que tem lá embaixo dela fazer uso desse medicamento? É uma opção de tratamento, né? Você já bem colocou que apenas o uso da metformina é uma possibilidade de tratamento, e tem aquelas que precisam usar o anticoncepcional. Agora, cuidado, não é qualquer anticoncepcional. Tá? Existem mais de 186 pílulas anticoncepcionais no mercado, mas a composição delas é que vai fazer a diferença. Então, existem pílulas que nós já utilizamos direcionadas, tem ação anti-androgênica, que é para combater o efeito da testosterona, e essas pílulas é que são mais usadas, mas temos que adequar caso a caso. Não é todo mundo que pode utilizar. Para isso, tem que ter consulta com o ginecologista para adequar a pílula com a melhor dosagem e composição. Isso objetiva diminuir o risco futuramente do câncer de endométrio. Exatamente. Então vamos lá, Célia, para encerrar, o que você tem a nos dizer, e aguardando teu retorno agora em agosto, escolhendo um assunto para agosto. Depois a gente pensa nisso. Vamos então ter atenção às mulheres que estão na sua fase reprodutiva em relação à síndrome de ovário policístico, essas características que nós comentamos. Procure seu ginecologista, porque isso vai influenciar diretamente na sua saúde como um todo, na sua fertilidade e lá na frente, na sua menopausa. Eu agradeço o convite do Silvio e do Heleno. Eu que agradeço. Até a próxima e um beijo, excelente domingo para a família Tupi. Beijo, botafoguense, feliz da vida.
Líder absoluto do Brasileirão, os botafoguenses. Com muita justiça, né? Dizem que justiça não tem no futebol. Nesse caso, a gente tem que se render. Tema para domingo que vem, amigão. Pois é, domingo que vem o Gugu aqui, sempre esperto, está falando dia da hepatite, né? Mundial da hepatite. Hepatite é um assunto muito importante. Sim. Tem uma hepatite aguda, hepatite crônica. Sobre a hepatite crônica, a gente falou recentemente cirrose. Eu vou então preferir falar das hepatites agudas, né? Certo. Hepatite A, que é endêmica no Brasil, você sabe que 95% da população brasileira tem anticorpo hepatite A. E ela pode, inclusive, apesar de ser um curso benigno, normalmente ela pode até matar. Então tem vacina. Vamos falar sobre isso. Hepatite aguda, uma semana abençoada para todos. Parabéns ao Fluminense pelos 122 anos. Isso aí. Doutora Célia, um beijo, querida. Até a próxima. Doutor Silvio, boa semana também. Fiquem com Deus. Show